Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero muito que sim. E, gente, eu vim aqui pra falar da cirurgia do siso. Estou totalmente recuperada, né? Só o lado esquerdo ainda que está com os pontos. Sábado agora eu vou lá pra tirar os pontos, mas tô conseguindo mastigar, comer, escovar o dente, tudo normal. Gente, eu queria falar um pouquinho sobre o processo de como foi essa cirurgia do siso e já começar falando que o lado direito foi, assim, o mais terrível pra mim do que o lado esquerdo. Bom, por que eu tirei os meus sisos? Pra quem não sabe, eu tenho os meus caninos, né, esses aqui, e eles precisam de espaço pra eles conseguir descer e os meus dentes ficarem, né, alinhados e todos certinhos, então foi necessário tirar o siso. O siso de baixo, ele estava mais ou menos deitado, ele não estava 100% reto, ele estava meio que inclinado. E por isso, já vou aproveitar para falar sobre a parestesia que aconteceu comigo. Por o meu dente não estar reto, ele estava inclinado, ou seja, ele já estava torto, né? Ele estava tipo pendendo em cima do dente, do outro dente. Foi necessário tirar ele por questões de saúde e aí eu tive a parestesia. O que é a parestesia? Eu já falei sobre isso em outro vídeo, mas resumidamente é um nervinho que a gente tem que passa aqui embaixo, parece um caninho, uma veia bem fininha, que quando você aplica anestesia, se você atingir esse nervo, essa parte toda fica dormente, como se a anestesia não passasse, você fica com aquela sensação de estar anestesiado. Por mais que o horário da anestesia já tenha concluído, você ainda continua com a sensação por vários dias, meses e já vi até caso de 1 ano. Então, isso aconteceu no meu lado direito. Então, já que eu estou falando sobre a parestesia, eu continuo sentindo uma dormência bem leve aqui. Quando eu comecei a sentir a parestesia, nossa, eu entrei em pânico, não sabia nem o que era o que estava acontecendo, não me fui informado sobre isso. Mas enfim, agora, hoje, né, já tem mais ou menos 1 mês que eu arranquei os sisos de cima e de baixo, tirei os dois de uma vez só, e eu continuo uma sensação de dormência aqui bem de leve. Comparado à primeira vez, tá muito sutil, mas ainda assim eu sinto. Tô fazendo sessões a laser pra poder voltar tudo ao normal como era antes. E a recuperação desse foi difícil porque ele estava inclinado, né? Ele não estava reto, a forma que o dente estava. Então, pra recuperação desse aqui foi dolorosa. Então, foi feita a extração do meu dente, o dente de cima, ele saiu tão lindinho, inteirinho, perfeitinho. O de baixo não teve como salvar, porque teve que fazer 4 cortes no dente pra poder tirar, porque ele já estava muito enterrado na carne. Ele estava, acredito eu, que até infeccionando o meu corpo. Então, foi por uma questão de saúde também que foi tirado. E o lado esquerdo era o lado que me dava problema, era o lado que eu sentia dor no dente, porque a carne da parte de baixo do meu siso, a carne tava meio assim, ó, cobrindo o dente. Ficava um pouco de dente pra fora, mas um pouco de dente estava coberto pela carne. Então, vira e mexe, eu sentia dor nele, vira e mexe, ele infeccionava, vira e mexe, ele ficava com sangue, vira e mexe, eu tinha problemas com ele. Os de cima, eu nunca tive problema com os sisos de cima e nem com esse daqui de baixo. A minha questão era esse carinha aqui. Mas como eu vou colocar aparelho futuramente, vai precisar de espaço, porque aqui embaixo, ó, os meus caninos também são um pouco fora do lugar que deveria estar. Então, eu vou precisar de espaço para os meus dentes conseguir se acomodar. Então, esse aqui foi tranquilo. Deixa eu focar aqui no lado esquerdo, na recuperação. Fez a extração, né? E aí, eu fiz a extração, era 11 horas. Levou 1 hora pra fazer a extração, porque esse dente de baixo estava muito difícil pra tirar. Porque ele estava inclinado, estava muito difícil pra tirar. Ele demorou muito. Os dentistas, quando vão arrancar o meu dente, eles sofrem, porque eles têm que fazer uma força tremenda pra arrancar o meu dente. Eu acho até engraçado. E aí tá, extraí o dente, fui pra casa, né? Vim pra casa com anestesia. Arranquei às 11 da manhã, deu umas 5 horas da tarde, a anestesia começou a passar.
Aqui em cima, eu levei 2 anestesias, no dente, tá, gente? Eu tô falando assim, mas é no dente. Aqui embaixo, eu levei 2 anestesias, só que eu falei pra ele, olha, eu tô sentindo um pouquinho de dor. Aí ele falou assim, eu vou aplicar mais uma então. Aí eu levei a terceira, e foi a terceira anestesia que causou a parestesia. E aí tá, cheguei em casa, deu 5 horas, a anestesia começou a passar. Passou as 2 daqui de cima, passou as 2 de baixo. Ok, só que a outra, que é a terceira anestesia de baixo, não passava. Eu continuava sentindo aquela dormência, aquela sensação e não passava, passava dias e dias e não passava. E eu já preocupada e não passava, sem contar que a recuperação foi difícil, porque aqui, pra extrair ele ficou tipo um buraco, né? Foi costurado tudo certinho, mas ficou um buraco. Quando eu ia escovar o dente, mesmo de leve, aquilo ali incomodava tanto. Às vezes entrava água, meu Deus, que dor, que dor, que dor. Então eu ia escovar o dente, assim, é difícil você escovar o dente onde você acabou de fazer uma cirurgia e você passar uma aguinha ali pra tirar a pasta de dente sem que encoste onde você fez a cirurgia. E como ficou um buraquinho, né, mesmo eles tendo costurado e tudo mais, ficou um buraquinho, porque isso vai se fechar, ele vai se fechar com o tempo, o corpo mesmo vai fazer esse processo, entrou água. E olha que dor, que dor, que dor que era quando entrava água. Gente, desculpa, a Kira tá brincando com a Sumi. Que dor que era quando entrava água. Nossa, chegava dor demais, demais. Então a recuperação desse lado foi mais difícil por isso. A parte de cima nunca me deu trabalho, nem dos lados. A questão sempre foi embaixo, né? O siso de baixo. Então, se eu não me engano, eu extraí os 2 desse lado aqui no dia 17, esse mês. Esse dia 17 desse mês fez um mês da minha cirurgia. E esse lado aqui, se eu não me engano, foi extraído no dia 10 agora, ou seja, dia 10 do mês que vem, em junho, vai fazer um mês que eu extraí esses 2 lados aqui. Tá, foi extraído, passei por tudo isso, tive a parestesia, né? Aí dia 10 eu extraí esses 2 aqui, de cima foi muito rápido para extrair, o de baixo demorou um pouquinho, mas foi muito mais rápido do que esse aqui, porque esse aqui, apesar de estar com a carne por cima e me dar vários problemas e tudo mais, ele tava reto, ele não tava deitando em cima do outro dente, ele tava reto, então foi tranquilo pro dentista tirar. Tanto que eu tenho os meus 3 dentes ali, porque o outro não teve como recuperar, né, quebrou todo. E a recuperação desse aqui foi muito tranquila. Claro que é horrível você arrancar sisos, você fica com a cara deste tamanho, você sente aquela dor chata, é difícil pra comer. Tem todo esse processo. Não adianta, tem que passar por isso, né? Tem que tomar os medicamentos certinho e tudo mais. É horrível, é horrível. No primeiro dia, quando eu tirei o siso, seja desse ou seja desse lado, no primeiro dia, eu cheguei do dentista, eu cheguei em casa, eu comecei a sentir uma dor de garganta. Pra engolir saliva era uma tortura, uma tortura, uma tortura. Pra tomar água, nossa, nem fale. E eu tinha que tomar os remédios, então tinha que tomar água. E minha boca sempre ficava cheia de saliva, né? Ficava salivando muito. E pra engolir aquilo, nossa, era um sofrimento. O primeiro dia, só o primeiro dia. No dia seguinte doía um pouquinho, mas assim, tranquilo. Mas o primeiro dia, quando eu cheguei em casa, uma dor insuportável na garganta. Isso pra esse lado e pra esse lado, tá? Senti essa dor insuportável, foi horrível. Então eu ia escovar o dente, assim, é difícil você escovar o dente onde você acabou de fazer uma cirurgia e você passar uma aguinha ali pra tirar a pasta de dente sem que encoste onde você fez a cirurgia. E como ficou um buraquinho, né, mesmo eles tendo costurado e tudo mais, ficou um buraquinho, porque isso vai se fechar, ele vai se fechar com o tempo, o corpo mesmo vai fazer esse processo, entrou água. E olha que dor, que dor, que dor que era quando entrava água. Gente, desculpa, a Kira tá brincando com a Sumi. Que dor que era quando entrava água. Nossa, chegava dor demais, demais. Então a recuperação desse lado foi mais difícil por isso. A parte de cima nunca me deu trabalho, nem dos lados. A questão sempre foi embaixo, né? O siso de baixo. Então, se eu não me engano, eu extraí os 2 desse lado aqui no dia 17, esse mês. Esse dia 17 desse mês fez um mês da minha cirurgia. Então, resumindo,
A recuperação foi difícil, como arrancar um dente é sempre difícil, é sempre ruim. Na parte de cima eu não tive problema. Claro que pra abrir a boca, pra morder essas coisas, você sente o dente de cima. Mas foi muito tranquilo os sisos de cima. Os de baixo, por ser embaixo, por ser onde você vai comer e aí vai, né? Às vezes acaba dando um esquecimento, a gente mastiga do lado que foi feita a cirurgia. Tem todas essas questões. E a recuperação de siso é difícil sim, é complicada sim. Pelo menos no meu caso, na minha experiência, é uma experiência que eu nunca mais quero passar, espero nunca mais passar. Tô feliz pra caramba que eu já tirei os sisos que estavam prejudicando a minha saúde e que os meus dentes vão poder voltar pro lugar. Tô feliz que tô recuperada, só preciso tirar o ponto, né, daqui de cima e de baixo, porque ainda não foi tirado o ponto. E tô feliz, com um problema a menos na vida. Ainda sinto um pouco da parestesia aqui, né? Eu falo da parestesia pra alertar vocês, pra vocês saberem disso, pra vocês conversar com o médico de vocês e tudo mais, entender sobre isso. Um detalhe, do lado de cá, eu só tomei 2 anestesias em cima e 2 anestesias embaixo, eu não tomei a terceira. Se eu tomasse a terceira, provavelmente com 99% de chances eu teria uma nova parestesia. Então, tô feliz que eu, né, não tô com parestesia, tô feliz que a parestesia está passando. E, gente, é isso, tô bem recuperada, consigo comer normal com os 2 lados e tudo mais, então é isso.